Amigos da Rádio São Luís, estamos hoje muito felizes porque estamos recebendo aqui dois amigos. Um que a gente já conhece, né, mais próximo, está sempre aqui com a gente, nos fez uma visita há poucos dias, o Noé Teixeira. E à minha direita, a gente também conhece, convive, apresenta programas na mesma emissora, mas é a primeira vez que estamos tendo a oportunidade de recebê-lo aqui e também aproveitar a ocasião para prosear um pouco, que é o Odilon Ramos. Mas antes de ouvir o Odilon, quero ouvir o Noé, que também traz a sua saudação aos nossos ouvintes, também aos nossos internautas, e fala um pouco desse encontro, hein, Noé? E quero te agradecer, porque o objetivo era te visitar, mas aí você também traz ele até aqui para que a gente pudesse bater um papo. Satisfação. Satisfação, meu caro amigo Luiz Oneide, e aos teus milhares de ouvintes da nossa sempre sucesso e lembrada, a Rádio São Luís, que conheço desde guri. Realmente estamos aí numa jornada, este final de ano, convidei esta figura cultural que dispensa comentários para que me honrasse e me fizesse uma visita por uns 8 dias que fosse. E estando na minha casa, no nosso rancho, resolvemos com ele, em comum acordo, visitar algumas emissoras de rádio, alguns locais turísticos, e é o que estamos fazendo como hoje aqui na nossa Rádio São Luís. Odilon, satisfação, prazer enorme poder te ouvir agora nesse momento. Muito obrigado, Luiz Oneide, muito obrigado. Parabéns à Rádio São Luís pela evolução, né, para a frequência modulada, por essas instalações maravilhosas. E eu tinha muita vontade, na verdade, de voltar aqui, porque eu conheci a Rádio São Luís há muitos anos, quando participei aqui em São Luís Gonzaga de um congresso tradicionalista, e eu estava contando ao Noé que, visitando a rádio, ela possuía um auditório entre a entrada da emissora e o estúdio, tinha um auditório, um pequeno auditório, onde eu conheci Pedro Hortaça, atuando pela primeira vez num programa ao vivo na emissora, e guardei aquilo na memória, sabe, como uma memória muito preciosa. E poder hoje voltar, estando com o meu programa Campo Afora, aqui na emissora já há bastante tempo, tendo esta parceria tão importante, tão preciosa para nós, poder estar frente a frente com a sua direção, ao lado dos colegas da emissora, conversando com os ouvintes da Rádio São Luís, é uma alegria muito grande para mim, eu sou agradecido, obrigado ao Noé, que me proporcionou também esse encontro aqui. Vocês certamente que falaram muito, estão falando sobre música, trabalho musical, enfim, poesia, o que mais que você fala? Pois é, sabe que a gente tivemos a sorte aqui, houve uma coincidência das buenas. O Odilon Ramos desce de manhã aqui em São Luís Gonzaga, vindo pelo ônibus, apanhei ele e a Onira, sua irmã, que também canta como ele, ou melhor do que ele, e é meu hóspede aqui por esses dias. Mas eis que eu havia cobrado de um amigo que tu também conheces, aí de Santo Cristo, que foi presidente da FenaSoja um belo ano, o Gerson Miguel Lauerman e a esposa. Vieram também, nos conhecíamos, mas não havia estado na minha casa. E no mesmo tempo sai de Caxias do Sul, este moço, esse meu amigo aqui, o Expedito Abraão. O Expedito Abraão vinha viajando e tal, nos conhecemos só pelo virtual. Vinha para São Miguel das Missões, vinha para São Luís, queria me dar um abraço. Para encurtar o caos, foi para minha casa, também churrascou, bebeu, participamos de uma live comandada pelo Odilon, pousaram lá, então é uma coincidência sadia, muito boa, estou feliz com isso aí. Vou deixar, aliás, com a Rádio São Luís, o trabalho do nosso colega e amigo Expedito Expedito Abraão, desculpe o erro, ele é um excelente músico e é uma excelente pessoa, fiquei com alguns CDs, faço votos de que as rádios ajudem, toquem suas músicas, que é uma grande cultura, meu caro Luiz Oneide. Muito obrigado, muito obrigado. Ele tem visitado também nossa emissora, agora faz horas que não tem vindo, né? É muito amigo do Diniz também, porque o Diniz Soares foi vocalista de grupos musicais aí também no estado. E muito obrigado mesmo. Vamos transmitir a ele nossos agradecimentos e dizer que
foi entregue, né, o produto do seu trabalho. Na carona, ou na esteira, como dizem alguém, adquiri de Walter Portaletti, Santo Anjo, um excelente escritor, meu colega de direito, nos estudamos juntos naquele tempo, algumas unidades da sua segunda edição deste livro aqui, Terra e Cidadania, a obra sobre Senair Maicá. E o meu propósito naqueles dias já era trazer um exemplar para a Rádio São Luís, para o Lisoneide, para vocês aqui, para ler e conhecer um pouco mais de perto essa figura fantástica do Senair Maicá, onde o nosso querido amigo Walter Portaletti descreve muito bem. Então é importante que a gente conheça a nossa própria história pelos detalhes. E felizmente temos escritores que se preocupam com isso. É a segunda edição, a outra esgotou-se, o pessoal está lendo e está gostando, e nós temos entre os 4 troncos missioneiros, o Senair Maicá está postado em Santo Ângelo, e nós admirando a sua história e ainda ouvindo as suas músicas. Deixo contigo também, meu caro. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço ao Portaletti, né, que também conhecemos, grande figura, e muito obrigado mais uma vez, o Noé Teixeira, por lembrar sempre da nossa emissora. Mas, Odilon, qual é a impressão que o senhor teve ou está tendo em São Luís Gonzaga? Olha, eu tenho já uma profunda admiração pela cidade, pelo povo, por toda a contribuição cultural que São Luís Gonzaga tem dado, a contribuição musical de valor incalculável para todo o Rio Grande do Sul, para o Brasil, por que não dizer? Então, eu estou apenas confirmando uma impressão que eu já tenho de longa data. Eu cheguei a participar aqui do Festival Internacional de Chamameceiros, estive aqui, gravei programa para televisão. Na época nós tínhamos o programa Vida no Sul, na TV Aparecida, e gravamos aqui, apresentei junto com a Maria Luísa Benites uma parte daquele festival. Então, a cada vez que venho, apenas enriqueço. Aliás, este programa, acho que é válido também lembrar, praticamente na sua estreia, talvez no segundo programa Vida no Sul, nós viemos a São Luís e fomos a Bossoroca e gravamos um tributo a Noel Guarani. E fizemos um programa, inclusive lá no memorial do Noel Guarani. Tivemos a participação do João Sampaio, grande poeta e parceiro musical, né? Estivemos no Rancho dos Guedes. Então, eu já me sinto meio que em casa. E agora, com a hospitalidade do nosso Noé Teixeira, então, eu estou realmente muito à vontade. Há muitas afinidades das culturas missioneiras e da minha região lá, quase litoral, não é? E há muitas diferenças também. Então, a gente faz uma espécie de intercâmbio, a gente aprende muita coisa e a gente tenta também trazer alguma coisa da nossa região, da nossa cultura, para fazer essa mescla que eu acho que é a mistura perfeita. É por isso que o Rio Grande é tão forte culturalmente falando. É porque nós temos uma variedade de etnias e de culturas que dialogam entre si de uma maneira muito, muito cordial, né? Muito fraterna. E é por isso que o Rio Grande é grande. Odilon, tenho percebido que no programa Campo Afora, seguidamente, aliás, todos os domingos, você roda missioneiros, usa trilha musical, né, solo de missioneiros. Você tem uma valorização maior ou gosta mesmo dos missioneiros? Eu tenho, sem dúvida nenhuma, admiração e gosto. Realmente apreço, carinho, por que não dizer? E eu acho que não há como não tê-los, não é? Pela força que tem a cultura missioneira. O Noé foi muito feliz ao compor Coração Missioneiro. Não basta ser gaúcho, nem tampouco brasileiro. É preciso ter também no peito um coração missioneiro. E eu dizia a ele que, de certa forma, todos nós gaúchos, a partir da influência cultural que as missões exerceram e exercem sobre o resto do Estado, todos nós hoje temos um coração, se não totalmente missioneiro, porque nós temos ainda apego às nossas próprias raízes lá, mas nós temos um coração um pouco missioneiro, ou meio missioneiro, ou um percentual dele é missioneiro, sem dúvida nenhuma, pela força dessa cultura, pela mística de Sepete Araju, do povo, das missões, dos povos, da história maravilhosa desta região.
No início da pandemia, você já falava do livro, o resultado desse trabalho. Bem, nós tivemos ao longo desse período, acabamos por publicar duas obras. O município de Viamão me consagrou patrono da Feira Literária de Viamão e, paralelamente, me propiciou a publicação do livro 50 anos de poesia, que reúne um pouco de cada um dos meus livros anteriores e tem, naturalmente, alguma coisa inédita. E ainda me propiciou que, dentro desse livro, eu pudesse insertar um DVD com 18 poemas em vídeo, não é? que vai de lambuja, para quem gosta, para quem aprecia a minha arte de declamar também. Então, quero te passar as mãos carinhosamente à Rádio São Luís, esse livro. E, logo em seguida, eu fui acometido de um pequeno problema de saúde, que foi chamado pelos médicos de isquemia transitória. Num determinado momento, eu me esqueci de muitas coisas, a minha memória apagou nomes de pessoas, de lugares, enfim, principalmente nomes. Lembrava da pessoa, lembrava do lugar e não lembrava o nome. E isso me levou a um período de hospitalização para exames, porque em seguida eu me recuperei, a minha memória voltou ao normal, mas era preciso vasculhar o meu cérebro para saber a origem daquele problema. E então fiquei 9 dias numa emergência hospitalar em Porto Alegre, cercado de poltronas, e fiquei esses 9 dias 24 horas por dia numa poltrona na emergência, não tinha leito no hospital, e então pude observar o que acontecia ao derredor, porque eu estava perfeitamente lúcido, tranquilo, não sentia nada, mas percebia os dramas que aconteciam ao redor, nas outras poltronas, as tantas tristezas, as tantas tragédias, às vezes, né? Porque estava se tratando da saúde das pessoas. E alguns fatos engraçados também. Para preencher o meu tempo, porque a minha mente é muito inquieta, eu comecei a registrar aqueles episódios e, na madrugada, direto no celular, na rede social, no Facebook, comecei a postar historinhas daquele dia, de cada dia. Fiz um diário ali. E as pessoas começaram a apreciar e sugerir que eu... por que tu não fazes um livro? E então saiu esse livro, Antes que me esqueça, contando algumas coisas, até alguns episódios engraçados também, e contando o meu próprio drama, mas de uma forma não trágica, não triste, de uma forma esperançosa e bem-humorada. E então também quero deixar a ti e aos amigos, aos colegas da Rádio São Luís, Antes que me esqueça. E se tu me permites, eu vou aproveitar para dizer que se alguém tiver interesse, nós temos um número de WhatsApp, 993346859. Código de área 51, 993346859. É de Porto Alegre. Entrando em contato, pode obter esses livros. Tem mais um resquício ainda de uma obra anterior e alguns CDs ainda que eu tenho também. Maravilha, muito obrigado mesmo, Odilon, de coração, em nome da nossa emissora, em nome da nossa equipe, nós agradecemos. Para finalizar, então, Noé, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez, por proporcionar esse encontro aqui com a gente. Aproveito também a oportunidade, meu caro Luizoneide, anunciando aos milhares de telespectadores e ouvintes, Odilon Ramos me honrou com a permissão de que eu musicasse, cantasse, e ele me ajudou declamando, uma das suas poesias, Reflexão do Homem Maduro. Aí coloquei uma melodia, um pouco de sentimento, e cantei do meu tamanho, e ele ergueu a música com a sua brilhante voz, declamando. Então está naquelas músicas que deixei a Rádio São Luís aqui, Reflexão do Homem Maduro. E a gente tem feito nas brincadeiras, apesar da falta de ensaio, ou nada de ensaio entre nós, e eu muito pouco, estou na estrada e divulgando, mas ficou bonita a música e a gente está pensando até fazer alguma coisa a mais. Eu agradeço aqui ao Carlos Luizoneide e aos telespectadores da Rádio São Luís
me receberem mais uma vez, como sempre, fidalgamente, e aqui especialmente com um carinho especial, porque me acompanha o Odilon Ramos, meu amigo, eu admiro muito e aprendo muito com ele. Então, estando comigo na minha casa como hóspede na região, eu me sinto aqui muito feliz. Muito obrigado, Noé Teixeira, muito obrigado, Odilon Ramos, e gostaríamos também da sua saudação final, os cumprimentos aos nossos ouvintes, e mais uma vez desejo que a saúde perdure, né, que ela seja cada vez maior, porque os nossos ouvintes acordam cedo aos domingos para te acompanhar todos os domingos das 6 às 8 horas da manhã. Se me permitem, deixando mais uma vez meus parabéns à Rádio São Luís, meu fraterno abraço à equipe, à direção e aos ouvintes, eu me despediria com um pequeno poema que se intitula Acreditar, e que é uma mensagem que eu julgo muito própria para este momento da vida de todos nós. Acreditar. Ainda é tempo de soprar as cinzas, avivar as brasas, acender a chama. Ainda é tempo de emendar os panos, remendar os planos, refazer a cama. Ainda é tempo de encontrar a rima, terminar o poema, buscar a emoção. Ainda é tempo de podar as sobras e esperar os brotos na nova estação. Ainda é tempo de aprontar o ninho, aninhar o sonho e regar a flor. Ainda é tempo de esquecer as mágoas, perdoar os erros e falar de amor. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado mesmo. O nosso público também vai aplaudir, né, com certeza, toda vez que ouvir essa mensagem. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Voltamos a qualquer momento com mais informações.